um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Glória a Deus. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Senhor nosso Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos fortalecer, obrigado por nos sustentar na Tua presença, nos conduzir sempre em triunfo, nos conduzir sempre em verdade. Nós oramos a Ti, Deus, fala conosco, seja o Teu Espírito ministrando, operando, e que nada venha impedir o Teu agir, como a Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Quem escapará das minhas mãos? Senhor Deus forte, Tu é o Deus todo-poderoso, e Tu és soberano, e nós descansamos em Ti, confiamos que o Senhor reina sobre todos, e o Teu governo é eterno, Pai. Fala conosco e opera maravilhas aqui, em nome de Jesus, amém? Tome assento, glória a Jesus. Queridos, a palavra que nós lemos relata 2 milagres, e é interessante, o milagre que Jairo experimentou. Jairo estava com a sua filha doente, ela veio a morrer. Você pode ler essas mesmas narrativas, esses mesmos milagres, também no Evangelho de Marcos e também de Lucas. E é interessante o que nós aprendemos com esses 2 milagres. Eu, na verdade, aprendo muito com esses 2 milagres, e eu quero compartilhar com você. Aqui, vou falar assim, algumas verdades e posicionamentos que podemos tomar e viver milagres em nossas vidas, amém? Quantos creem que hoje é uma noite de milagres aqui nesse lugar? Eu preciso de milagre, não sei quantos precisam de milagre, mas eu preciso de milagres, eu estou buscando milagres. O primeiro milagre é o milagre que a mulher de fluxo sanguíneo experimenta. Mas é interessante porque a gente vê nesse milagre, e eu certa vez, meditando sobre essa palavra, me chamou a atenção, porque Jesus estava atendendo o pedido de Jairo. Jairo estava sendo abençoado. Jesus atendeu o seu pedido, estava indo para a casa de Jairo, e no meio da jornada, do caminho, essa mulher, ela para, ela faz Jesus parar. E é interessante isso. É interessante isso. E nessa hora Jairo, ele contemplou, ele testemunhou. Irmãos, como nos sentimos vendo os outros sendo abençoados? Como você se sente vendo os outros sendo abençoados? Não só porque está na tua frente, porque estão te vendo, mas literalmente antes de você. Como você se sente vendo pessoas sendo curadas, libertas, prosperando, vencendo, antes de você?
E curioso, porque Jairo estava levando Jesus para a casa dele, aonde a filha dele estava doente. E naquele momento, a mulher para Jesus, literalmente. Ela consegue romper a multidão e Jesus para e dá atenção para ela. E Jairo viu aquilo. A pergunta é: como eu me sinto vendo os outros prosperando? Como eu me sinto vendo os outros prosperando, sendo abençoados, sendo curados, recebendo milagre, recebendo promoção? Como eu me sinto vendo os outros passando na faculdade, nas suas formaturas, fazendo viagens muitas vezes que nós queremos fazer? Como eu me sinto? É interessante que Deus sempre vai trabalhar isso na nossa vida. Deus sempre vai trabalhar isso na nossa vida. Eu acredito muito que Jairo, quando ele viu esse milagre acontecer na vida dessa mulher, eu penso que Jairo foi fortalecido na fé dele. Ele foi renovado na sua fé. Eu acredito que ele pensou: bom, se o Senhor fez isso na vida dela, Ele pode fazer na vida da minha filha. E eu estou pensando de uma forma positiva, embora nem todos tenham essa atitude positiva de olhar para a obra de Deus na vida de alguém e ter a sua fé ativada, fortalecida, e pensar: rapaz, Deus está permitindo eu ver isso aqui porque Ele vai fazer na minha vida. Mas acredite, quando você estiver diante de um milagre, ou diante de uma bênção, de um ambiente próspero, quando você estiver diante de uma mansão, ou de um resort, ou de repente no aeroporto, acredite, Deus pode fazer na tua vida. Deus, Ele pode realizar na tua vida. Eu penso que Jairo, ele teve a sua fé fortalecida, e ele precisava daquilo. Ele precisava daquela experiência, ver o poder de Deus transformando a vida de outras pessoas. Irmãos, o testemunho, obrigado, Beirão. O testemunho sempre significa: Deus quer fazer de novo. Diga assim: testemunho significa Deus quer fazer de novo. Quando você contemplar testemunhos, Deus fazendo algo, significa que Ele quer fazer de novo. Não só que Ele pode fazer a mesma coisa, Ele quer fazer de novo. E se você ousar, você experimenta o mesmo milagre, a mesma manifestação do poder de Deus. Mas vamos lá, queridos. É interessante analisar o milagre dessa mulher, porque a Bíblia registra que ela sofria há 12 anos e que ela já havia gasto suas economias, seus recursos. Dá a entender que aquela mulher, ela tinha posses e que ela, por causa da sua saúde, ela buscou e investiu tudo que tinha. A gente vê nessa mulher perseverança, persistência, uma capacidade de acreditar, e ela não perdeu a esperança. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela propôs no seu coração: se eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Nós sabemos pela palavra de Deus que não era permitido que mulher, na verdade, chegasse perto de um homem. E no caso de uma mulher com fluxo sanguíneo, ela era totalmente separada. Esse período, na verdade, no período menstrual, era chamada de imundícia, então era chamada de imunda, então não podia ter contato social. Essa mulher sofria há 12 anos, então havia um problema seríssimo nela. Ela não tinha vida social, sem falar na fraqueza física, sem falar na sua debilidade. Naturalmente ela já era debilitada, mas além disso havia um problema muito sério no que diz respeito às suas emoções, complexos, mas a determinação dela foi poderosa. A gente vê que a determinação
que essa capacidade de persistir é um fator preponderante, indispensável na nossa vida, para que a gente possa romper, ou ir além, ou tentar mais uma vez, como diz a música, né? Tente outra vez, tente mais uma vez. Às vezes te bate muitas portas, e está tudo certo, irmão, bater em várias portas, e parece que todas as portas fecham. A gente procura várias pessoas, e nenhuma delas consegue ajudar, independente da situação. Eu já me senti muitas vezes impotente ao receber pessoas, e pastor sempre recebe causa impossível, né? Quando nada resolve, procura pastor, e a gente fica impotente. Entendeu uma coisa, irmãos? Por mais que as portas estejam fechadas, ou aparentemente não haja solução, mas a determinação faz você tentar de novo. E não quer dizer tentar a mesma coisa, ou com a mesma pessoa. Não, não, não. A gente vê nessa mulher que ela investiu, ela gastou todo o seu recurso. Porque quando nós olhamos, agora sabendo de toda a história, a gente fala assim: não, bastava procurar Jesus. E nós, já percebeu que nós temos essa resposta para todo mundo? Ora, irmão. Não é não, pastor Ana? Te posiciona, jejua, vai para culto, faz uma campanha, faz um propósito. Irmãos, eu já vi muita gente frustrada, decepcionada, não com a fé, mas com esse tipo de seguir esses comandos e não acontece nada. Quantas pessoas, irmãos, eles fazem exatamente tudo o que é proposto, e batem muitas portas, mas a gente não pode desconsiderar a importância. O fator que determina a vitória chama-se determinação, persistência, superação. E sim, agora olhando, tipo, basta procurar Jesus. Já disse para você que nós temos essa facilidade de dizer: irmão, ora, jejua, mas nós sabemos que não é uma fórmula mágica. Obviamente a oração, o jejum, o culto, a campanha, o propósito nos capacita ou nos condiciona. Eu falo sempre que a prática dessas disciplinas nos leva a aumentar a frequência, e uma hora a gente vira a chave, a mente é renovada, ambientes são transformados. É importante isso tudo isso aqui, mas nós não podemos desistir, nós não podemos tentar uma coisa e pronto, não deu certo, paramos. O caso dessa mulher era a saúde física dela. Alguns são finanças, outro é casamento, outros têm problema com relacionamento. E se tratando, por exemplo, de casamento, meu Deus, existem casais que eles literalmente não tentam como deveriam tentar, ainda não buscaram realmente o que tem para se buscar. Já conversei com alguns casais, e eu pergunto: vocês estão lendo que livro? Não leem nada de nada. Qual foi a última conferência que vocês foram? De casal? Nunca fomos em nenhuma. Qual foi a última vez que vocês viajaram de férias? A gente não sabe nem o que é isso. Então vocês não fizeram nada. Tem gente que só reclama, mas não fez nada, não tentou nada, irmãos. Aí fala: já fez de tudo. Quando você é minucioso e faz perguntas, a pessoa não fez nada. É uma pessoa acomodada,
que fica numa zona de conforto, que não é nada de conforto, mas a pessoa literalmente se acomoda. Essa mulher, ela gastou tudo o que tinha, ela investiu seu recurso. Irmãos, é interessante como Deus ele age nisso. E às vezes o mais barato, irmãos, é o financeiro. Tem coisa que a gente acha caro financeiramente, mas acredite, é o mais barato. Aliás, se você acha caro alguma coisa financeiramente, você tem que pensar onde está o teu coração. Existem coisas, irmãos, que dinheiro não compra, mas ele só nos dá o acesso e nos coloca em lugares, sim ou não, pessoal? Mas é o conhecimento que eu adquiro que faz a mudança. E às vezes eu pago num curso, sei lá, R$1.000. Tem curso que é baratinho assim, R$1.000. Tem curso que é mais caro. E aí você ali adquire um conhecimento. Mas se você for olhar, cara, os R$1.000 não paga pela mudança que você experimentou por causa daquele conhecimento. Mas aquele valor financeiro te deu acesso a uma pessoa que tem um conhecimento ou a um curso, e a tua vida, ela experimenta transformação. Permita-me compartilhar para vocês uma experiência que eu tive. Durante anos mesmo, nem sei falar quantos anos, talvez 30 anos, 20 anos, eu lidava com uma sensação de insatisfação. E interessante que Deus começou a ministrar na minha vida a cura da insatisfação. Eu me recordo muito bem que eu ainda andava na bicicleta verde, e começou um processo de cura. Já preguei uma vez sobre isso aqui. Um dia eu andando, porque eu entendi na Bíblia Sagrada que Deus, ele opera milagre quando você se movimenta. Os sinais seguirão os que creem. Então eu acredito nisso, viu Roberto? Eu acredito que quando você se movimenta, Deus faz milagres. Então eu estava em movimento. Acredite, tem dia que eu ando só para estar em movimento, não sei nem para onde eu estou indo. Eu só estou andando, porque eu acredito que quando eu me movo, milagres acontecem. Eu conheço alguém, e eu vejo uma oportunidade, uma conversa, um insight vem, aí meu irmão, o negócio muda. E eu estava andando nessa avenida, só andando, e andando, orando, angustiado, insatisfeito. E aí eu lembro que eu estava mais ou menos em frente à escola Fábio Luz, e o Espírito de Deus me fez lembrar de uma passagem, de uma palavra acerca do próprio Deus. E viu Deus que o que Ele fez era bom, e Ele me deu uma aula. Deus, o Criador de todas as coisas, tudo o que Ele fez, Ele ficou satisfeito, Ele se sentiu realizado, pleno. E Deus disse para mim assim: valoriza os teus esforços, valoriza o tempo que tu dedica, valoriza o que você faz. Olha e realmente se vê realizando e se sente realizado. Irmão, não mudou tudo, mas eu entendi. Eu precisava considerar que o que eu estava fazendo era importante, e precisava sentir, ter a sensação de realização. Só que eu não entendi na plenitude, mas melhorou bastante coisa. Pelo menos eu comecei a buscar viver essa verdade. Mas de fato melhorou bastante. A gente foi crescendo nessa revelação, e toda revelação é progressiva. Toda revelação ela vai aprofundando ou vai alargando, mas não é limitado. Mas foi num curso que eu aprendi sobre expressar gratidão, não sobre dizer eu sou grato, não sobre dizer obrigado, mas a expressar gratidão no sentido de verbalizar e repetidamente, todos os dias. E eu aprendi isso como um exercício. Hoje eu ensino para todo mundo, mas eu paguei um valor financeiramente considerado alto para conhecer simplesmente essa técnica.
E eu falei, caramba, e pronto, vivi a mudança, vivi a transformação. Então preste bem atenção, às vezes a gente ignora descobertas científicas, nós ignoramos muitas vezes pessoas, e nem tentamos, e não aproveitamos o que essas pessoas têm para nós, o conhecimento que ela tem para nós. Certa vez eu ouvi de um pregador, e ele falava sobre a importância do advogado, do mecânico, do médico. Cada um tem a sua especialidade, né? Tem um propósito, e é isso mesmo, irmão. Nós não podemos desprezar o propósito de Deus na vida das pessoas. Quando você precisa de um mecânico, você procura naturalmente um mecânico, você vai na oficina. Quando você tem alguma doença física, você vai em busca de um profissional da área. É interessante como muitas pessoas hoje eles têm ainda têm uma ideia equivocada sobre psicologia, sobre terapia, porque eles acham que isso aí é para gente que está doido. Irmão, doido todo mundo tem um pouco, irmãos. Então, tu já é doido mesmo, vai logo lá. O fato é o seguinte, irmãos, o preconceito, né? E o cara leva o carro na oficina, vai no cabeleireiro dar o grau na peruca, e aí não vai conversar com o psicólogo, com o terapeuta, por causa do preconceito. E muitos não experimentam. E é interessante que nem sempre vai acontecer o milagre, nem sempre vai haver a mudança, mas o ponto que eu estou destacando aqui é essa determinação para buscar. Jesus fala o quê? Busca e você vai achar. É verdade. Quando nós buscamos, dirigidos pelo Espírito Santo, a gente não desperdiça. Eu creio nessa revelação. Deus não quer que você desperdice tempo, Deus não quer que você desperdice energia e tão pouco recursos. Deus não quer. Mas o quanto você está determinado a buscar. Essa mulher, ela foi determinada. E Jesus curou essa mulher completamente. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que quando os recursos humanos acabam, quando tudo que nós tentamos não funciona, não é para ser assim, mas agora só a fé, né? É mais ou menos assim, que a pessoa chegou no fundo do poço. Tem uns que conseguem cavar mais um pouco, né? Mas geralmente, se chegou no fundo do poço, agora só tem uma solução, só tem uma questão agora, é sair do fundo do poço. É a fé. Essa mulher já tinha tentado de tudo e gastado tudo. Agora, irmãos, ela tinha só a fé. E a fé dela foi na pessoa certa, em Jesus. Vou repetir isso aqui. Nós sabemos hoje, eu não preciso gastar recursos, eu não preciso desperdiçar tempo e energia. Eu sei que Jesus é a fonte de vida. Jesus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. A oração não é o último recurso a aplicar, na verdade, vem antes de qualquer tentativa, é a oração. Eu preciso buscar o Senhor. Mas eu aprendo com essa lição com essa mulher. A gente observa isso, quando os recursos acabam, quando não há mais força, quando não há mais pessoas, e aí sim, a gente consegue agir a fé. Incrível. Não é para ser assim, mas geralmente é assim no processo. A Bíblia fala o seguinte, que Jesus, olhando para aquela mulher, Ele disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A terceira lição que eu vejo aqui nessa mulher é que mudanças acontecem num instante. Diga assim: milagres acontecem num instante. Você crê que a tua vida pode mudar agora, de uma vez para sempre, de verdade? Você já experimentou mudanças assim, amém?
Você experimentou mudanças assim. Irmão, mas olha, é incrível os milagres. Eu sempre falo de milagres financeiros porque talvez seja o mais evidente. E ninguém precisa ficar falando. Não, se vê milagre financeiro. Mudanças. E é poderoso, irmãos. E acontece. Acontece milagres tremendos. Está acontecendo uma guerra agora. A guerra, ela não é bom. E ela mexe com a economia global. E está acontecendo algumas mudanças. Eu não sei quanto de vocês acompanham o que está acontecendo. Eu procuro acompanhar, não tanto, mas eu procuro acompanhar. E eu acompanho mais a questão da economia e da política. Eu fico atento nisso. E aconteceu algo muito curioso em janeiro. Vários bilionários começaram a investir no Brasil como nunca haviam investido. Bilionários. E esses camaradas, eles têm uma visão muito na frente. Na verdade, eles fazem jogadas que mexem com tudo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pá, peraí, tem um negócio que vai acontecer aí. Tem toda essa movimentação geopolítica, econômica, Rússia, China, Brasil, Estados Unidos. Tá? Irmão, a conversa é em torno disso. Israel. E pessoas experimentam mudanças rápidas no sentido financeiro. Rapidamente. Milagres acontecem, irmãos. O ouro caiu o valor. Significa que pessoas estão perdendo recurso. Só que tem outros bens que estão, financeiramente falando, ganhando alta. E tem gente crescendo da noite para o dia financeiramente. Como? Porque eles enxergaram, ou sei lá, ou tinha algum aporte e de repente, vum. A criptomoeda, vum, caiu. Mas caiu, mas já está em alta, mesmo caindo. O Bitcoin. Quem mexeu antes, beleza. Quem não mexeu, agora não adianta mexer, deixa lá. Mudanças acontecem num instante. Foi de uma coisa lógica, mas que requer ação, planejamento. Mas aqui é milagre, irmãos. Milagres fazem acontecer transformações da água para o vinho. E eu creio que Deus faz isso. A vida de Esther mudou numa noite. Quantos lembram da história de Esther? Ela era escrava, se tornou rainha. A vida de José, de prisioneiro para governante, numa noite. Agora, estou falando num instante. Sabe que teve toda uma trajetória, mas o milagre aconteceu num instante. Você crê que isso pode acontecer na tua vida? Irmão, você está num ambiente de glória, de transformação. Ambientes proféticos, eles fazem acontecer mudanças extraordinárias. Aqui de Tomé Açu tem um rapaz, ele joga futebol fora do Brasil. Ele é lá do Icapuaçu. Meu cunhado, Kenio, investiu nele. Eles ajudavam ele com meia, levando para o treinamento, mandaram para Belém e se apoiaram. O cara está muito bem, irmão. Alguém viu, cara, tem jeito. Fez o convite, foi, mudou a vida dele, mudou a vida da família dele, tudo por causa de um rapaz. Foi de uma coisa lógica, não é nem um milagre. Claro que isso é um milagre, são portas que Deus abre. É Deus que dá a oportunidade. A pessoa tem que estar no projeto, irmãos. Então essas tradições eu vejo nesse milagre dessa mulher. E é muito interessante que você esteja confiando que Deus, ele age. E quando Deus age, milagres acontecem. E a mudança, ela é para sempre. Mudanças acontecem num instante.
Instante é abrir e fechar de olhos. Isso é instante. É um momento. Momento é a partícula menor do tempo. No momento, no abrir e fechar de olhos, tudo pode mudar na tua vida. Tudo pode mudar na tua casa. Vamos lá, irmãos. Quando alguém recebe Jesus Cristo, é um momento, sim. É um momento. Mas a vida dela mudou para sempre. E sabe uma coisa que eu acho interessante em milagres de cura divina? Vou falar nisso, quarta-feira a gente orou por algumas pessoas. Nem lembro quem foi as pessoas que estavam com enxaqueca. Tem alguém que estava aqui quarta-feira? Que recebeu essa oração? Eu lembro que eram umas 3 mulheres. Não vieram hoje, né? Choveu, a chuva impediu, tá? Mas é incrível. Eu lembro que tem uma que estava há 8 anos com enxaqueca. Eu quero ouvir essa pessoa. Eu até gravei, cara, 8 anos é muito tempo. 8 anos sofrendo de enxaqueca quase todo dia. Bom, no instante, Jesus cura. Muda completamente. O irmão Salada me chamou domingo e testemunhou. Ele estava com um problema seríssimo, nem sei como que chama, negócio de coloscopia, né? Fez o exame de coloscopia e ele fala: pastor, Jesus fez um milagre. Eu fui curado. Lembra na quarta-feira que o senhor chamou pessoas com doenças crônicas? Eu falei: não lembro não, mas tu lembra, né? Pois é, naquele dia Jesus me curou. Ele estava sofrendo há 5 anos. E no instante, Jesus mudou a história dele. Quantos creem que Deus pode fazer isso aqui? Essa mulher viveu no instante a mudança de 12 anos. 12 anos de sofrimento acabou naquela hora. Milagres é exatamente isso, irmãos. Milagres acontecem em nome de Jesus. E tudo é mudado. E aí sim, a gente pode entrar aqui na questão de Jairo. Jairo, quando viu essa mulher, eu penso que ele foi fortalecido, ele foi renovado. Então meu conselho para você hoje: seja como essa mulher, tenha uma forte determinação. Você não precisa gastar recurso, tempo, energia, porque você já sabe, Jesus é a fonte de tudo. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja conduzido pela palavra de Deus, pelos princípios do reino. Você não vai sofrer perdas, desperdícios, já sabe. Mas considere que Deus, Ele vê a determinação. Deus vê o teu esforço. Por isso está aqui Gideão. Gideão é aquele camarada que ficava indignado porque todo o trabalho deles era desperdiçado, porque os midianitas, antes que chegasse o tempo da colheita, invadiu a terra e destruiu tudo. O que ele fez? Ainda quando estava verde, ele ia lá colher as uvas e levava exatamente para onde? Para o lugar onde malhava trigo. Atitude, irmãos. Deus gosta de gente que tem atitude, gente que se move. Agora, Jairo, ele foi renovado na sua fé. E que você veja milagres, que você veja transformações, prosperidade, e você cresça em fé. Não deixe que a inveja, não deixe que a tristeza corroia você, ou venha corroer o teu coração. Lamentavelmente existem pessoas que ficam indignadas, e a Bíblia nos exorta a não ficar indignado quando vermos o ímpio prosperar, a não ficarmos indignados quando vemos pessoas crescendo. Pode ser uma coisa interessante, não vou citar nomes, mas isso não aconteceu só uma vez comigo, algumas vezes já. Obreiros que criam uma expectativa de que ele é o próximo da vez. Acreditem, existem pessoas que eles ficam na expectativa: eu sou o próximo. É uma expectativa boba. E eu já vi pelo menos mais 10 pessoas morrerem espiritualmente, porque não era a vez deles. E acharam que o pastor errou. Teve um que ele falou assim: rapaz, eu já fiz de tudo. E chegou até a brigar com o outro. Eu já fiz de tudo, como é que você
está nessa posição. Você não devia estar aí não, rapaz. Esse lugar é meu. Entrou na carne, ficou endemoniado, possesso. Eu falei, está aí porque que Deus não deu oportunidade. Foi revelado. Não muito tempo, para falar nome, aconteceu isso. A pessoa achava que era a pessoa, se achava mais apto, mas não foi quem Deus escolheu. E ficou doente, com raiva. E legal que falou, né? Falou, rapaz, eu fiquei com raiva mesmo. Eu me senti cheio de inveja. Pediu perdão. E graças a Deus, a misericórdia se manifestou na vida dela. Isso é sério, irmãos. Nós não podemos nos indignar porque estamos vendo outras pessoas prosperando. Meu Deus do céu, é claro que requer maturidade. Eu lembro da pastora Vitória Lopes. Ela conta que estudou com 3 amigas, inclusive prima. Foram fazer a prova e ela não passou. Ela não passou. E aí todo mundo festejando, se alegrando, e ela triste porque não passou, e ainda tinha o problema da inveja. E ela foi orar, Senhor, limpa meu coração, Jesus. Deus me perdoe, eu quero me alegrar, e me ajude a me alegrar, Senhor. E aí Deus deu graça, porque Deus dá graça para quem é humilde de coração. Irmão, parece uma coisa, não, isso não acontece, acontece. É por isso que você vê gente denegrindo a imagem de outro, falando mal do outro, fazendo denúncias falsas. É por causa que ele se sente prejudicado. Essa vaga era a minha vez, esse não merecia estar aí. Ou então julga, né? Rapaz, esse cara não sabe quem é esse camarada. Jairo, eu penso que ele foi nobre. Quando ele viu acontecer esse milagre, ele não ficou se sentindo roubado, lesado. Ah, Jesus, a minha filha morreu porque tu paraste. Se tu não tivesse parado, tivesse ido com mais pressa. Jesus fala assim para ele: Jairo, somente crê. Crê somente, Jairo. Só crê, porque quando Jesus cura a mulher, chega depois a notícia: a tua filha está morta. Aí Jesus olha para ele assim: Jairo, tenha ânimo. Crê somente. Crê somente. E quando Jesus chega lá na casa de Jairo, Jesus ressuscita a sua filha. E eu penso que o que ele viu fortaleceu a fé dele. Ele viu Jesus curar uma mulher que sofria 12 anos. Ele viu a sua vida sendo mudada. E quando Jesus fala, crê somente, ele fala assim: bom, se ele falou para eu crer, está resolvido. Jesus quer que você seja animado. Quantas vezes você precisa ouvir isso? Quantas vezes você vai ouvir? Crê somente. Tenha ânimo. Deus, Ele está indo com você. Deus é contigo. Literalmente, Jesus estava com Jairo. Diga assim para quem está falando assim: Deus é contigo. Ou seja, na jornada Deus está contigo. Ele está contigo. E vai acontecer milagres, como aconteceu na vida de Jairo. A sua filha ressuscitou. Ela estava doente. O que era ruim ficou pior. O que era difícil ficou impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Milagres acontecem. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu contar um testemunho para você ficar com a fé ativada. O ano passado, ano atrasado. O ano atrasado. Estamos no início do ano. Tinha um treinamento para fazer. E aí eu olhei o treinamento, ele era parcelado em 12 vezes. Deixa eu lembrar aqui. Mas eram 12 vezes, se eu não me engano, 520. Então dava em torno de 6 mil e pouco, né? À vista
tirava 2 parcelas, ficava 5 mil. E eu não tinha nem para pagar parcelado, imagina à vista. Mas me veio um ímpeto, uma certeza: passa o cartão à vista. Eu falei: como assim, passar o cartão à vista se eu não tenho nem para pagar parcelado? Mas eu obedeci, passei o cartão à vista. E aí comprei as passagens, que é outra coisa, aluguel de hotel, né? Tudo parcelado. Uma viagem cara, vamos falar aqui, uma viagem de 8 mil, 9 mil reais. Aí tá bom, estou lá participando do evento de boa. Irmão, acreditem, não estava preocupado, não estava pensando como é que eu vou pagar. Estava de boa. Um rapaz me chama no Messenger. Sabe o que é Messenger? Do Facebook. Quase eu não olho aquele negócio de Messenger. Aí: pastor, me chame aqui no meu WhatsApp, tem um recurso para o senhor receber. Aí eu olhei assim: quem é esse cidadão? Cliquei o número, reconheci o rapaz. Eu falei com ele já pelo WhatsApp: tá beleza, eu estou numa viagem, aí quando eu chegar eu retorno para você. Tudo certo. Aí tá bom, viajei, fui do Rio para São Paulo, depois vim embora. Olha, de São Paulo fui para a banda lá do sul do Brasil, Florianópolis, enfim, aquele lugar tudo de lá. Andei bastante, andei uns 10 dias. E voltei. Quando eu voltei, a ficha caiu. Caiu como? Quando eu olhei a minha conta, saldo devedor, 5 mil reais. O que é isso, meu Deus do céu? Era a cobrança. A cobrança, irmão. Falei: meu Deus. E agora, irmão, eu confundi. Ao invés de eu passar um cartão que me dava 30 dias, eu passei um que só tinha 15 dias. Fui misericórdia. Além de pagar à vista, eu passei o cartão errado. Nem prazo eu tenho mais. Eu fiquei agora. Aí eu lembrei, rapaz, a mensagem. Peguei e falei: amigo, beleza, me fala aí que recurso é esse? Falei: olha, é um recurso aí você lembra aquele negócio que nós fizemos? Eu lembro, mas não lembrava de verdade. Pois é, foi liberado para o senhor resgatar um valor aí. Eu falei: tá certo, como é que eu faço? Aí ele me ensinou, peguei e preenchi tudinho, como fazer para resgatar o recurso. E eu pensei: poxa, mas não vai resolver, né? Falei: que recurso é esse? Não sabia quanto era. Mas quarta-feira eu estava me arrumando para ir para o culto, pensando: caraca, está correndo juro, porque juro de cartão, irmão, é um absurdo. Já estava com, acho que 2 dias de atraso. Dia 1º, era como se fosse início de mês mesmo. E aí, olhei a conta, que eu havia informado, né? Para eles depositarem. Quando eu olhei a conta, irmãos, acreditem, o valor que estava na minha conta era 9 vezes o valor da parcela que eu devia. E eu não sabia, mas Deus sabia. Eu fiz um consórcio e depois eu parei de pagar. Aconteceu alguma coisa, eu acho que eu me decepcionei com ele, eu não quis continuar pagando, né? Que no final você recebe. Mas eu havia esquecido, literalmente. Só que Deus sabia que ia chegar. Irmão, a minha fé foi lá para cima, irmão. A minha fé subiu de uma maneira muito grande. Era um recurso que eu não lembrava, irmãos. Mas só que Deus sabia. E Ele mandou fazer um negócio muito bom. Esse curso me ajuda muito hoje, inclusive. Um curso, falando financeiramente bom, né? E eu falei: rapaz, interessante, eu preciso obedecer mais esses comandos de Deus na minha vida. Você está disposto a experimentar milagres? Seja de provisão, seja de cura, seja... não sei qual milagre, mas todo milagre vai trazer transformação em tua vida. Glória a Deus. Todo milagre vai trazer transformação em tua vida. Eu não sei se você precisa viajar, mas alguém está sendo animado aqui para viajar. Deus vai fazer milagre na tua vida para você fazer viagens. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.
Glória a Deus. Deus é fiel. Qual é a tua situação? Você se identifica mais com Jairo, mais com a mulher do fluxo sanguíneo? Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu posso dizer que você precisa ter atitudes que venham manifestar a tua fé. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele vê todas as coisas. Glória a Deus. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Nós vamos interceder. Me vem essa impressão do meu espírito, que hoje Deus vai abençoar homens aqui nesse lugar. Não propriamente a tua vida, mas Deus vai honrar a tua fé. E a tua família vai viver bênçãos em nome de Jesus. Deus vai honrar a tua fé. E milagres vão acontecer na tua família. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Interceda ao Senhor. Interceda ao Deus Todo-Poderoso. Clame ao Senhor. Ele é fonte inesgotável. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você que está na sua casa, você que está assistindo esse culto, experimente na tua vida o toque de Jeová Rafá, o toque e a unção de cura em nome de Jesus. Sejam livres, sejam curados, sejam libertos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento pela família, pela casa. Eu oro pelos familiares, por filhos, por esposa. Eu oro, Deus, clamando pelo teu socorro, assim como tu socorreste Jairo, e o Senhor fez um milagre na vida daquele homem, ressuscitando a sua filhinha. E eu creio que hoje tu estás honrando a fé de Jairos aqui, Pai. Homens que estão como Jairo, clamando pela sua família, clamando pelos seus filhos. Eu creio que o Senhor está fazendo milagres aqui, Senhor. Que o Senhor está ressuscitando, que o Senhor está reavivando, o Senhor está ativando, que o Senhor está chamando à existência. Eu creio nisso, Deus. Eu creio de todo o meu coração que o morto viverá, que milagre de ressurreição está acontecendo. Em nome de Jesus, eu declaro que haja ressurreição, avivamento, que haja restituição, em nome de Jesus. Deus, eu oro por essa pessoa que há tempo está sofrendo, há anos está sofrendo a mesma coisa, o mesmo ciclo, o cansaço, meu Pai. As energias já foram sugadas, o cansaço tem consumido essa pessoa, mas ela bateu na porta certa. Ela está invocando o Deus Todo-Poderoso. E assim como o Senhor curou essa mulher do fluxo sanguíneo e deu vida a ela, e deu saúde a ela, Senhor, Deus restaura completamente essa pessoa, e que os anos que foram consumidos lhes sejam restituídos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro que haja dupla honra, que haja alegria nesse coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Levante a sua mão. Deus está fazendo algo poderoso aqui nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo,
Traz à existência o que ainda não é como se já fosse. Nós declaramos em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoe este jovem, esse adolescente. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Ministra a glória de Deus na vida de cada um, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Abre portas de provisão, Senhor, aqui. Abre portas de prosperidade aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Surpreende o teu filho, surpreende a tua filha. Abre portas, ó Deus, em nome de Jesus. E opera milagres financeiros aqui, Senhor. Entra com provisão, Deus vivo, nessa causa. E concede, ó Deus, a bênção que enriquece, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos, ó Deus, nós clamamos pela provisão, pela bênção da prosperidade. E declaramos, ó Deus, que os teus filhos sejam prósperos. Que os teus filhos sejam prósperos, que o teu povo prospere. Sim, Deus, que a tua igreja prospere nesta cidade. Que o teu povo prospere na terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu creio, Senhor. Com as suas mãos levantadas, louve ao Senhor. Cante para Jesus, adorando a Ele de todo o seu coração. Mas o cego vê, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti,
Deus. Vem aqui na frente. Vou pedir para a pastora Ana com o Everton e a pastora Carmeta ministrar unção em vocês. Glória a Deus. Você vem na fé do milagre que você precisa receber, amém? Seja para a sua vida, seja para alguém que você ama, que você está intercedendo. Essa palavra que você ouviu aqui, ela é profética. Deus está operando nessa palavra hoje. Glória a Jesus. Sim. Glória a Deus. Ajuda aí, Paulinho, ministrar aí. Ajuda a ministrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Levante a sua mão para receber, porque o Senhor está aqui. O teu Pai que te ouve, Ele te responde. Aleluias. O teu Pai cuida de você. Sim, Ele está cuidando de você. Apenas descansa nele. Eu sinto a paz de Deus nesse lugar. Você que está na sua casa, aonde você precisa de um milagre, creia, Deus está agindo nesse momento. Glória a Deus. Deus está operando aqui nesse lugar. E através daqui milagres estão acontecendo em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, abençoamos os teus filhos. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que a unção do Senhor seja manifestada, e essa unção despedace todo jugo, e toda opressão seja desfeita agora. Doenças, em nome de Jesus, todo jugo de opressão, toda crise, em nome de Jesus, todo aperto financeiro, todas as dívidas, em nome de Jesus, nós clamamos e declaramos que portas de provisão se abram em nome de Jesus. Deus, eu abençoo teus filhos, que haja restituição em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Alegra o coração dos teus servos, alegra o coração das tuas filhas. Sim, Deus, alegra o coração deste pai, alegra o coração desta mãe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tira toda a preocupação, toda a inquietação, Senhor. Aleluias. Sopra nesse lugar, Senhor, e faz acontecer aquilo que é impossível. Aleluias. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Somente Ele. Recebe na tua alma, recebe ânimo nessa noite, recebe força, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a casa do teu filho, eu abençoo a casa do teu servo, em nome de Jesus. Que a glória de Deus seja manifestada e haja alegria na casa do teu filho, em nome de Jesus. Que haja descanso na sua casa, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Diga assim: Jesus, eu te agradeço por me salvar e transformar a minha vida. Espírito Santo, eu sou grato pela tua presença na minha vida. Abre os meus olhos para que eu veja o teu agir nessa noite. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Boa noite a todos.
Amanhã tem célula, em nome de Jesus, e vamos estar juntos para a glória de Deus. Sexta-feira tem vigília do Espírito Santo. Vem para cá para nós buscar mais de Deus em nome de Jesus.